Adepto portista, hoje trazemos duas notícias que vão abalar as emoções de quem vive o azul e branco com intensidade. Um acontecimento recente gerou revolta e deixou marcas profundas, tanto no campo quanto fora dele. Por outro lado, uma possibilidade inesperada surge no horizonte e promete ser o ponto de viragem que todos esperam. Mas será esta uma solução ou apenas mais uma promessa sem resultados? Preparem-se, porque estas revelações prometem surpreender e desafiar o vosso ponto de vista. Não saiam daí e deixem já o vosso like. Comentem e partilhem com todos os portistas que conhecem. Nos últimos dias, a atmosfera entre os adeptos do Porto tornou-se carregada e o descontentamento é evidente. Algo está a mudar no espírito da equipa e no comportamento dos adeptos. Um jogo, um momento de decisão, trouxe à tona sentimentos intensos. Para muitos, a culpa tem nome e rosto. Mas será que é justo colocar tanto peso sobre uma única figura? Ou será que estamos a desviar a atenção do verdadeiro problema que afeta a equipa? Enquanto isso, cresce a expectativa por uma reviravolta. Um nome aparece nos bastidores, uma ideia que começa a tomar forma e desperta opiniões divididas. Será este o início de uma nova etapa ou mais uma tentativa que pode sair pela culatra? Não há respostas fáceis, mas o que está claro é que o clube enfrenta um momento decisivo. Hoje, trazemos duas histórias que ilustram as batalhas e as esperanças que vivem no coração de todos os portistas. De um lado, a pressão avassaladora de quem se vê no centro das críticas. Do outro, a antecipação por algo que pode redefinir o rumo do Porto. Cada detalhe importa, porque o futuro do Dragão pode estar em jogo. No relevado do Dragão, o silêncio que seguiu ao apito final do árbitro parecia ensurdecedor. O empate frente a um adversário que luta para se manter na Liga foi mais do que um simples tropeço. Foi um reflexo de todas as dificuldades que o Porto enfrenta numa época marcada pela inconsistência e por resultados que não condizem com a grandeza do clube. No centro de toda a atenção está Galeno que, nesta temporada, tem sido um dos pilares da equipa. No entanto, nesta partida, viu-se envolvido num dos momentos mais marcantes e dolorosos do jogo. Após falhar 2 penaltis, incluindo a recarga no segundo, a frustração ficou evidente. Ajoelhado no meio do relevado, ele parecia carregar o peso de todas as expectativas, críticas e falhanços. Mas o verdadeiro impacto só se revelou horas depois, nas redes sociais. As publicações de Galeno, muitas delas antigas e não relacionadas ao clube, foram inundadas por comentários agressivos. Insultos, críticas ao desempenho e até ataques racistas tomaram conta da seção de comentários. Era como se toda a ira acumulada por semanas de resultados negativos tivesse encontrado um alvo. No entanto, olhando para os números, o cenário não é tão simples. Galeno é o mais utilizado pelo Porto nesta época, tendo participado em 30 jogos. É também o segundo melhor marcador da equipa, com 12 golos. Estes números são o reflexo de um atleta que, mesmo nos momentos difíceis, entrega tudo pelo clube. Mas a pressão acumulada e a falta de golos nas últimas 11 partidas fizeram com que ele passasse de herói a vilão em poucos jogos. O que torna esta situação ainda mais complexa é a decisão de permitir que ele batesse o segundo penalti. Depois de falhar o primeiro, muitos adeptos questionaram a falta de liderança no momento decisivo. Não havia outro jogador confiante o suficiente para assumir a responsabilidade. Ou foi um erro estratégico, que apenas aumentou a pressão sobre quem já estava emocionalmente abalado. No final, o que fica é a imagem de um jogador isolado, cabisbaixo, enquanto os seus companheiros tentam, em vão, consolá-lo. É impossível ignorar o impacto emocional que esta sequência de eventos teve, não apenas no atleta, mas em toda a equipa. O Porto, que já atravessa um período de resultados negativos, vê-se agora envolto numa crise que vai além do campo. Mas será justo colocar todo este peso nos ombros de uma única pessoa? Ou será que a frustração dos adeptos é apenas um reflexo de problemas maiores que começam na gestão e se espalham por toda a estrutura do clube? Enquanto os ecos da partida frente ao Santa Clara ainda ressoam, uma outra notícia começa a ganhar força nos bastidores do Porto. Um nome surge como possível protagonista de uma nova era: Martin Anselmi. Para muitos adeptos, ele é uma incógnita. O que traz este treinador? Qual o seu plano para reerguer a equipa? Será capaz de devolver o brilho ao Dragão? A chegada de um novo treinador é sempre um momento de expectativa e incerteza. Anselmi tem a oportunidade de se apresentar como o líder que o Porto precisa, mas a questão que paira no ar é: estará ele preparado para enfrentar os desafios de um clube com uma história tão rica e com adeptos tão exigentes? Os primeiros contactos entre o treinador e a equipa ainda não aconteceram. Segundo declarações de um dos jogadores, isso estava previsto para hoje ou amanhã. Este atraso alimenta a especulação entre os adeptos, que se dividem entre a esperança e a dúvida. Afinal, o clube está a atravessar um dos piores momentos das últimas temporadas, com 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos.
O que Anselmi encontrará no balneário é mais do que um grupo de jogadores. É um plantel fragilizado emocionalmente, com as recentes críticas a ferirem o moral de alguns dos seus elementos mais importantes. A primeira tarefa do treinador não será apenas definir um plano tático, mas também reconstruir a confiança da equipa e estabelecer uma liderança clara. A questão da comunicação será crucial. No passado, o Porto foi liderado por treinadores que sabiam como inspirar os jogadores e motivar a equipa, mesmo nos momentos mais difíceis. Anselmi terá de provar rapidamente que pode cumprir este papel. A margem para erros é pequena, especialmente num clube onde a pressão por resultados é constante. Do ponto de vista tático, as expectativas em torno de Anselmi são altas. O Porto precisa desesperadamente de uma nova abordagem, algo que consiga equilibrar o ataque e a defesa, e que tire o melhor proveito de jogadores como aqueles que têm sido alvos de críticas. Será este novo técnico capaz de implementar um estilo de jogo que não apenas conquiste vitórias, mas também devolva a confiança aos adeptos? Por outro lado, não podemos ignorar a sombra da gestão. Será que Anselmi terá liberdade suficiente para fazer as mudanças que considera necessárias? Ou será que enfrentará limitações impostas pela estrutura do clube? Este é um dos grandes mistérios que paira sobre a sua chegada. Uma coisa é certa, o momento é crítico e as próximas semanas serão decisivas para o futuro do Porto. Seja qual for o desfecho, o impacto da sua liderança será sentido em cada decisão, cada jogo e cada reação da bancada. Depois de explorarmos duas histórias tão marcantes, é inevitável refletir sobre o que o futuro reserva ao Porto. De um lado, um jogador que já contribuiu tanto para o clube, mas que agora se encontra no centro de críticas intensas e ataques desmedidos. Do outro, a possibilidade de uma nova liderança que traz consigo a esperança de devolver ao clube o caminho das vitórias. A primeira história deixou claro como o futebol pode ser implacável. Um erro, mesmo vindo de um jogador que sempre deu o máximo pelo Porto, pode transformar a devoção em revolta. O que vimos não foi apenas a frustração pelo resultado em campo, mas um reflexo do descontentamento acumulado ao longo da época. No entanto, cabe a pergunta: será justo direcionar tanto ódio e pressão a um único jogador? Ou será que este episódio revela problemas mais profundos na estrutura do clube? Enquanto isso, a possibilidade de um novo início com Martin Anselmi desperta sentimentos mistos. Por um lado, há esperança de que ele traga uma mudança necessária, tanto na mentalidade quanto na tática da equipa. Por outro, paira a dúvida: estará ele preparado para um desafio tão grande? O tempo, como sempre, será o verdadeiro juiz. Para os adeptos, fica a mensagem de união. O Porto é maior do que qualquer momento de crise, maior do que qualquer erro ou desafio. O apoio incondicional da massa portista sempre foi o que diferenciou o clube dos demais. Agora, mais do que nunca, é tempo de mostrar essa força e dar o voto de confiança àqueles que entram em campo. Mas e vocês, amigos portistas? Como veem estas duas histórias? Acreditam que a situação pode ser revertida? Será Anselmi o nome certo para liderar esta nova fase? E o jogador merece uma nova chance de reconquistar os adeptos ou este é um ponto sem retorno? Deixem as vossas opiniões nos comentários. Partilhem este momento com outros portistas e ativem o sino para receberem todas as atualizações. O Porto é uma paixão que nunca esmorece e juntos somos mais fortes.